Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Quero, nessa noite, poder trazer uma palavra para você. Antes eu quero me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Ludmila. Estamos aí nessa campanha maravilhosa. Quantos têm estado conosco aí toda terça-feira, firme e forte, sem vacilar, sem negociar, né? Seja no online, seja no presencial. Essa campanha é uma campanha que tem falado muito ao nosso coração. E quero dizer para vocês que a gente que prega também faz campanha, amém? Tem muitas áreas na minha vida ainda que eu preciso avançar, que eu preciso aprender, que eu preciso crescer. Então, quando eu prego para vocês, eu primeiro prego para mim. Eu quero orar com você, sei que a presença de Deus já está nesse lugar, já está nesse ambiente, mas eu queria orar um minutinho, queria que você pudesse fechar seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Queremos dizer que Tu és santo e poderoso, que a Tua presença, Senhor Deus, é real neste lugar. E eu clamo agora, Pai, para que o Senhor possa falar em nosso coração, para que a Tua presença possa encher o nosso espírito agora. Traz, Senhor Deus, direção, traz entendimento, traz sabedoria, e que a cada dia nós possamos avançar, nós possamos crescer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos nessa campanha, né, para ser feliz. Eu acredito que só o fato de servirmos ao Senhor nós já somos felizes, né? Nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, como todo e qualquer homem e mulher, precisa conquistar algumas coisas nas nossas vidas, e para isso a gente precisa aprender. E hoje eu quero falar com você o tema de hoje. O tema de hoje é: fortaleça a sua autoestima. Essa campanha que nós estamos tendo nesse mês de maio tem falado muito sobre a vida emocional, né? Como lidamos com a nossa vida emocional. Eu me lembro que eu preguei semana retrasada, eu falei muito sobre questão familiar. E hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre autoestima. E tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de aprender ou de entender sobre isso, porque quando nós falamos sobre as nossas emoções, nós estamos falando sobre tudo. As nossas emoções, elas estão ligadas a todas as áreas da nossa vida. Se nós não estamos bem emocionalmente, provavelmente nós teremos dificuldade em lidar com alguma área da nossa vida. E a autoestima, ela está totalmente ligada às questões emocionais. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. E eu queria começar dizendo para você que a sua autoestima e o seu valor próprio são as chaves para a sua felicidade. A autoestima, querido, por mais que talvez você esteja até se perguntando: pastora, mas o que é autoestima, né? Assim, eu ouço tanto falar, mas de fato eu nem sei direito o que é isso. Autoestima, querida, é o que você pensa ao seu respeito, é o valor que você dá a si mesmo, é como você se vê, é como você se aceita. A autoestima é o conceito que você tem sobre você mesmo. E a autoestima, ela não é criada quando nós crescemos, né? Ficamos adultos ou na nossa adolescência. Não. A autoestima, ela começa a ser criada na vida de um homem e de uma mulher a partir da sua infância. E é algo que vem praticamente da sua história familiar. Nós vamos ver isso. Aqui diz assim: nada pode substituir a sua autoestima. É igual quando a gente fala assim, que nada pode substituir o amor de Deus na sua vida. Nada pode substituir a sua autoestima. Ninguém pode preencher o vazio da baixa estima que foi formada em nós em alguma ocasião da nossa infância. Como assim? Que ocasião? Vou dar alguns exemplos em que pode ferir a nossa autoestima. A ausência paterna, a ausência materna,
até de repente uma ausência de avós, né? Avós no modo geral. Comparação entre irmãos. Quem aqui é filho mais velho? Deixa eu ver. Levanta a mão. Quem aqui é filho do meio? Às vezes é 4, mas aí vamos colocar como se você fosse do meio. Quem é o mais novo? Quem aqui é filho mais novo? Eu não sei como é na sua casa, querido, mas normalmente, pelo menos na minha casa, pode ser que meu pai e minha mãe digam que não. Mas na minha visão, né? Funciona mais ou menos assim. O mais velho, normalmente ele é mais protegido, né? Ele é o filho que o pai e a mãe geralmente protege. Não, ele é mais responsável, ele é o mais velho, você tem que respeitar ele, né? O mais novo geralmente é o mais mimado, né? Lá em casa eu sou a mais nova e sou a única mulher. Então, até hoje eu sou mimada. Até hoje minha mãe, meus pais, se deixar, eles me mimam até hoje. Agora eu costumo dizer que o filho do meio é o que mais sofre. E não é porque foi assim, não é porque necessariamente eu acho que foi assim na minha família. Mas é porque tantas pessoas que nós já atendemos e quando nós vamos buscar a história familiar dessas pessoas, a gente sempre consegue identificar algumas chaves. Normalmente o filho do meio, ele não é Gente, eu não estou falando que amor de mãe e pai é diferente, eu não estou fazendo comparação de amor. Eu estou falando às vezes de condutas, de comportamentos, amém? E às vezes o filho do meio parece que fica meio esquecido. Ou se o irmão mais velho é homem, ele fica com a sobra do primeiro, né? Ou se tem um irmão mais novo, ele tem que dividir com o mais novo. E eu não sei se você é o filho do meio ou se você já teve experiência de conversar com alguém, mas a maioria das pessoas que eu conheço que são filhos do meio tem um problema muito grande com autoestima, sabia disso? Porque sempre foi comparado com o primeiro ou com o último. Então a nossa autoestima, ela está completamente relacionada à nossa história familiar. E o valor próprio e a autoestima são valores que nós recebemos da nossa família e não tem como ser substituído. Eu quero falar com você hoje sobre 3 pontos que a nossa autoestima nos traz e que nós temos que ter muito cuidado. O primeiro ponto é transferência de expectativa. O que seria essa transferência de expectativa? Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já teve expectativa de algo muito, muito grande quando você foi receber, sei lá, um presente, ou você foi para um lugar, você tinha expectativa de ir para um lugar e chegou naquele lugar, você se decepcionou, ou você queria ganhar muito uma coisa e você não ganhou o que você gostaria. Quem aqui já teve expectativa muito grande de alguma coisa e se frustrou? Deixa eu ver. Gente, é muito ruim, sim ou não? Pessoas que têm baixa autoestima costumam fazer transferência de expectativa. Uma das características da baixa estima ou desvalor é verificada quando transferimos as nossas expectativas para outras pessoas. Como assim? Quando a gente escuta muitas essas expressões, você não me valoriza, você não me faz feliz. Sabe o que significa? Que nós estamos dizendo para outra pessoa que nós somos aquilo que ela pensa ao nosso respeito. Nós estamos deixando que o nosso valor seja dado por uma outra pessoa. E eu quero te falar, querido, que isso é inviável. Não tem como uma pessoa ser feliz, não tem como uma pessoa ter uma autoestima bem-sucedida, você ter a sua autoestima alta, né? Colocar dessa forma. Se você espera que as pessoas te reconheçam por quem você é, ou pelo que você faz, ou pelo que você já conquistou. Por quê? Porque quem tem que valorizar quem você é você mesmo. E para isso você precisa se conhecer. Para isso você precisa saber quem você é em Deus. Eu não sei quantos aqui têm dificuldade em ouvir crítica. Pessoas que têm dificuldade em ouvir crítica, você sabia que é uma das coisas que denunciam uma baixa estima?
Por quê? Tem pessoas que falam assim, não, é uma crítica o quê? Construtiva, não é o que as pessoas geralmente falam? Não, eu estou falando isso, mas é para o seu crescimento, é só para você fazer uma avaliação. Entenda algo essa noite, que do crítica nem sempre é bom, mas também nem sempre é ruim. Quando nós aprendemos a lidar com isso, quando nós paramos de transferir essa expectativa, quando você sabe quem você é em Deus, você não transfere isso para a pessoa, você não espera elogios, você não espera que as pessoas te reconheçam pelo que você está fazendo. Quando você tem certeza e convicção da sua identidade, a sua autoestima ela não é abalada por nada e nem por ninguém. Eu era uma pessoa muito difícil com relação a essa questão da autoestima, porque eu era uma pessoa que sempre precisava da aprovação das pessoas. Eu só me sentia bem quando eu fazia algo e aquela pessoa me dava um feedback daquilo que eu fiz. Tipo assim, não, você fez certinho, você... É isso mesmo, era para fazer dessa forma, principalmente quando eu comecei a trabalhar. Só que eu fui entendendo que você constrói quem você é. Eu quero te dar uma dica sobre relações familiares e sobre uma questão de posicionamento no trabalho. Quando alguém não te valoriza, você precisa saber como se posicionar. Você precisa ter a força e a coragem para confrontar e fazer ajustes quando for necessário. Quando, pastora? Em todas as relações, principalmente nas suas relações familiares. Vou citar um exemplo meu. Eu tenho uma prima, nós temos uma diferença de, talvez, eu não sei se é 9 ou 8 meses. Eu sou 8 a 9 meses mais velha do que ela. E nós crescemos juntas, a infância toda, né? Parecia irmã gêmea, sabe? Minha mãe comprava macacão para mim e para ela. Eu vestia uma roupa, vestia eu e ela. Então, assim, ela foi a irmã que eu não tinha. E aí nós fomos crescendo, foi ficando adolescente. E ela sempre foi aquela criança e aquela adolescente mais na dela. Foi aquela adolescente mais quietinha. Ela foi criada pela avó. E eu sempre fui aquela criança, aquela adolescente que todo mundo virava e falava assim, essa aí não vai vingar não. Essa daí é a problemática, essa daí vai ser que vai engravidar cedo, essa daí vai ser que não vai terminar os estudos. Sabe aquela pessoa que todo mundo olha e fala assim, ninguém dá nada por ela? Essa pessoa era eu. Por quê? Porque eu era para frente, né? Eu era bem mais para frente do que ela. Ela era mais recatada, ela era mais tímida, ela era mais na dela. E todo mundo tinha uma expectativa ao meu respeito de que eu não ia dar certo. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu tinha tudo para não dar certo. Se realmente Jesus não tivesse me encontrado aos 17 anos, eu não teria dado certo. Provavelmente eu teria sido mãe solteira, não teria terminado os estudos, não teria um casamento bem sucedido, porque realmente, né, eu era para frente. Mas o que eu quero te falar, querido, que quando você tem Jesus e você conhece a sua identidade e você para de colocar expectativa no que as pessoas pensam a seu respeito, você decide quem você vai ser, o que você vai conquistar, aonde você vai chegar. E foi assim comigo. Aos 17 anos eu encontrei Jesus e Jesus começou a me ensinar quem eu precisava ser, quem Ele queria que eu fosse, qual era a expectativa que Jesus tinha ao meu respeito e não o que as pessoas tinham ao meu respeito. E isso me fez ser uma pessoa melhor. Hoje, né, eu e minha prima, nós temos aí um espaço, mas a minha prima, eu me casei no ano, minha prima se casou acho que no ano seguinte, ela teve filho primeiro do que eu, e nossa história de vida ela é muito parecida, não teve, graças a Deus, a que é pior do que a outra, mas é muito ruim você passar a sua infância toda sendo comparado com alguém. E isso é algo que marca a nossa vida. O que você precisa aprender? O que eu e você precisamos aprender? Quando existem situações como essa, eu dei só um exemplo para você. Nós precisamos aprender a nos posicionar. Eu não estou falando para você confrontar a sua família, eu não estou falando para você maltratar as pessoas, eu estou falando para você se posicionar. Eu não sou o que as pessoas falam que eu sou.
Eu não vou ser o que as pessoas acham que eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Quem eu decidi ser em Deus. Posso ouvir um amém? Um outro exemplo que eu quero dar para vocês é com relação ao trabalho. Tem muitas pessoas que vivem uma autoestima péssima por conta da sua vida profissional. Tem uma frase aqui que eu acho fantástica, que o bispo fala assim: você precisa ser capaz de adotar o princípio de estar em lugares onde você é celebrado e não onde você é tolerado. Procure desenvolver na sua vida profissional aqueles lugares onde você é celebrado. As pessoas querem estar perto de você e não onde você é tolerado. Faça algo por amor. Esteja por amor. Dê o melhor de você, porque isso vai ajudar a sua autoestima, amém? O segundo ponto. Antes eu quero ler um texto com vocês que está em 2 Samuel. Abre comigo sua Bíblia rapidamente. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14. Diz assim: caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Sabe o que esse versículo quer dizer? Saia da posição de misericórdia e vá para a posição da solução. Sabe o que é a posição da misericórdia? Tadinho. Coitadinho de fulano. Fulano está passando uma situação tão difícil. Às vezes Deus quer te alavancar, Deus quer te empurrar, Deus quer te fazer crescer, mas a gente não consegue sair da posição de misericórdia. Porque existe uma dependência emocional tão grande de ter atenção, de ter palavras, que nós preferimos estar na posição de misericórdia do que avançar. Então nós precisamos estar na posição, querido, da solução e não da misericórdia. Que nós possamos cair nas mãos de Deus, mas não na mão dos homens. O segundo ponto, dependência emocional e de aprovação. Ninguém consegue encher um tanque furado. Sabe o que isso significa? Você é o tanque. O que é o tanque furado? O tanque furado é aquela pessoa que ela depende emocionalmente o tempo inteiro de aprovação. Ela precisa se sentir amada o tempo todo, ela precisa de atenção o tempo todo, ela precisa ser elogiada o tempo todo. Existe uma carência afetiva, uma carência emocional tão grande que ela não consegue se conter. E eu quero falar isso principalmente para você que é casado, ou você que sonha em casar, já vai aprendendo, amém? E aí eu não me refiro somente às mulheres, apesar das mulheres serem um pouco mais emotivas do que os homens, né? As mulheres têm a tendência de ir mais para o lado emocional e o homem mais para o lado da razão, mas isso não significa que é uma regra, né? Existem homens também que vivem com a sua autoestima muito baixa e que dependem também de aprovação o tempo todo. E tem um exemplo de um homem, né? Que ele chegou a ponto de se separar da sua mulher porque o nível de cobrança era tão grande, o nível de atenção era tão grande. Tudo que o homem faz nunca tá bom. Porque ela precisa que ele faça aquilo que ela quer. Queridos, se o nosso tanque, se nós estivermos furados, você pode ser preenchido, mas se você não tampar, se você não consertar o tanque, você nunca vai estar cheio completamente. Você nunca vai estar saciado. A sua autoestima nunca vai estar boa o suficiente. Vou dar um exemplo. Tem mulheres que só se sentem bonitas
se ela foi elogiada pelo marido ou por uma outra mulher. Porque mulher, na verdade, nem se arruma para o marido, ela se arruma para uma outra mulher, né? Mulher, ela já fica ali preocupada se naquele mesmo ambiente alguém vai reparar o que ela está usando, o que ela está vestindo. Esses dias, eu e meu marido, a gente se arrumando para vir para a igreja, ele falou: poxa, mas eu usei essa camiseta tal dia. Eu falei: amor, põe, ninguém vai reparar não, você é homem. Se você usar a mesma camiseta todo dia, se você for para todo culto com a mesma, ninguém vai perceber. Ele falou: não, amor, repara. Eu falei: amor, não repara. O máximo que vai acontecer é se repetir a gravação lá do culto online, as pessoas, aí pode ser, mas quem estiver no culto, as pessoas nem vão reparar que você usa a mesma camiseta. Agora, se eu repetir a mesma roupa, você pode ter certeza que alguém vai comentar. Ele falou: sério, amor? Eu falei: sério. Uma vez me perguntaram se eu tinha trocado de bolsa. Eu falei: misericórdia, a pastora não pode trocar de bolsa, nem de sapato. Isso não é ruim, tá, gente? Não estou falando isso, não foi aqui que isso aconteceu. Mas o que eu quero te dizer é: já pensou se eu depender de ter uma roupa nova toda vez que eu vier para o culto? Para eu me sentir bem? Bem que eu gostaria de ter uma roupa nova a cada culto, né? Quem é a mulher que quer uma roupa nova a cada culto? Amém? Recebe aí, irmã, em nome de Jesus. Eu recebo também. Mas se você, para se sentir bonita, para se sentir bem, você precisa que alguém te elogie, deixa eu te falar. Se para você está bom, se você se sente feliz, se você se sente bem como você é, com o cabelo que você tem, com o corpo que você tem, com a roupa que você tem, meu querido, vai fundo. O seu marido, ele casou com você do jeito que você é. A sua esposa se casou com você do jeito que você é. Se der para melhorar, glória a Deus. Mas se não der, você não tem que se sentir inferior por causa disso. Posso ouvir um amém? Então você precisa pensar hoje: será que o meu tanque está furado? Será que eu estou necessitado o tempo inteiro de aprovação, de palavras de afirmação? Será que eu preciso o tempo todo de elogio? Será que eu preciso de atenção, que as pessoas me notem para eu me sentir feliz, para eu me sentir bem? Será que eu tenho me comportado dessa maneira? Porque se isso tem acontecido, querido, isso é um indício de que você tem estado com a sua autoestima baixa. Esse tipo de carência é resultado de uma infância problemática e de um relacionamento incompleto com a sua família de origem. Lá, na sua família de origem, seria um ambiente correto e ideal para construir segurança, identidade e valor próprio. Mas, infelizmente, muitos lares não é assim que acontece. A única saída para isso né? É ter coragem de voltar ao passado e abrir mão do que em algum momento da sua vida você foi frustrado, de alguma palavra que você recebeu, de que você não ia dar certo, de que você não ia ser ninguém. Sabe, todas as comparações que eu vivi, eu tive que abrir mão delas. Talvez você pare e pense hoje e fale assim: pastora, mas eu não preciso ser curada de nada, minha alma está tranquila, eu já liberei perdão para quem eu precisava liberar no meu passado, no meu revisão, ou então em algum culto, em algum momento com Deus. Mas se existe alguma questão na sua autoestima que está ligado à sua família, que está ligado à sua ausência paterna, eu quero dar um outro exemplo para você. As mulheres, quando elas começam um relacionamento, elas têm a tendência de transferir para o homem uma carga afetiva paterna. Como assim? Aquilo que eu não recebi dos meus pais, ou principalmente do meu pai, eu quero exigir que o meu marido faça por mim. E isso acontece com muita frequência, muitas vezes sem percebermos.
Ou o inverso. A mulher quer ser a mãe do seu marido. Tem que ser do meu jeito, na hora que eu quero, da maneira como eu quero. O que significa? Que existe algo que foi vivenciado lá no passado pela sua família, que trouxe uma deformidade na sua, como é que eu posso dizer, no seu caráter, né? No seu comportamento, na sua identidade. E como que eu posso reconstruir isso? Você precisa lembrar desse fato lá do seu passado. E você precisa deixar Jesus te curar disso. Nós precisamos entender que o nosso cônjuge não pode fazer o papel de pai e mãe. O contrato é outro e os papéis também. Olha como é interessante. Eu já estou finalizando, gente. O que meu pai fazia por mim? Meu pai, ele era o cara que, se eu tivesse de madrugada em qualquer lugar, de qualquer jeito, eu ligasse para ele, ele ia me buscar. Meu pai era aquele que me mimava, era aquele que me pegava no colo, é aquele que deixava praticamente eu fazer tudo o que eu queria. Muito difícil ele me corrigir. Meu pai me deu um tapa uma vez. Eu só me lembro do meu pai ter me batido uma vez, porque ele me pegou no flagra aprontando. Esse dia não teve jeito. Ele teve que me dar uns tapas esse dia. Esse tapa dói em mim até hoje, eu acho. Assim, não é que dói, eu já perdoei, mas a lembrança está aqui. Ele pode ter me batido muitas outras vezes, mas eu só me lembro desse tapa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se eu fosse esperar que meu marido fizesse comigo o que meu pai fez, hoje eu teria um casamento totalmente frustrado. Não que meu marido não me ame, não é isso, muito pelo contrário, meu marido é um marido maravilhoso. Mas ele não consegue e ele não pode fazer na minha vida, cumprir um papel na minha vida que meu pai faz. Porque esse papel ele não é dele. O papel de marido não é o papel de pai. Então, se houve alguma frustração no seu passado, que você precisa resolver isso, amém? Terceiro e último ponto, inseguranças e atropelos. Normalmente essas inseguranças e carências não se expressam pelas vias da razão ou do diálogo. E elas trazem explosões ou depressões. E essas são as linguagens mais comuns da dor interior. Pessoas com baixa estima são pessoas inseguras, explosivas ou depressivas. E a gente está falando de um mal do século. Insegurança, depressão. E às vezes a pessoa ela tem passado por isso e ela não sabe o porquê. Pastor, eu tenho enfrentado a depressão há muitos anos, eu não sei por que eu sou depressivo. Vai a fundo, querido. Vai orar. Peça para Deus falar ao seu coração. Peça para Deus te trazer à memória aquilo que aconteceu lá no seu passado, lá na sua infância. Algo aconteceu, existe alguma dor dentro de você, existe algo que precisa ser sarado, existe algo que precisa ser curado, para que nós possamos vencer e decidir viver algo novo, viver algo diferente. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, que você vai viver uma vida plena, uma vida feliz, que você vai superabundar na graça de Deus, que você vai se livrar de toda e qualquer dor, qualquer mágoa, todo ressentimento, tudo aquilo que possa te limitar, te travar, que possa atrapalhar, querido, a sua vida conjugal, a vida com seus filhos, que você possa romper e crescer em fé em nome de Jesus. Deixa para trás. E hoje se posicione e fala: Senhor, a partir de hoje eu vou aprender a me valorizar, eu vou aprender a me amar, e eu vou deixar toda a dor, tudo que foi causado no meu passado. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você nesse momento.